No próximo capítulo da novela, Mania de Você, Moema está decidida a descobrir toda a verdade. Determinada, ela confronta Nahum e exige que ele convença Mavi a revelar tudo sobre seu passado e as ligações perigosas que mantinha escondidas. Moema sabe que essa informação pode mudar o rumo de suas vidas, e sua expressão firme deixa claro que não aceitará menos que a verdade. Nahum, embora relutante, promete tentar, percebendo que não poderá esconder mais nada dela. Enquanto isso, Marcel encontra Viola, que está visivelmente inquieta. Ele percebe a angústia em seu olhar e decide ajudar. Viola, sem hesitar, compartilha suas preocupações com Marcel, revelando que tem receio das notícias que circulam a seu respeito. O peso dos rumores afeta não só sua reputação, mas também a de seu pai, e ela teme pelas consequências. Marcel tenta tranquilizá-la, afirmando que estarão juntos para enfrentar o que vier, mas Viola ainda sente que a situação está longe de ser resolvida. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em outro canto da trama, Isis coloca em prática um plano ousado: sabotar a bebida de Lady. Determinada a tirar a rival de seu caminho, Isis enxerga nessa ação uma forma de impedir que Lady conquiste o que tanto deseja. No entanto, ela sabe que a estratégia é arriscada e que, se descoberta, pode colocar tudo a perder. Com cautela, Isis executa o plano, esperando que os efeitos surjam e que Lady perceba que seu lugar não está garantido. Longe de tudo isso, Luma decide enviar uma mensagem a Rudá, que vive um momento de incertezas. A mensagem é direta e enigmática, carregada de sentimentos mistos e alertas velados. Ela sabe que Rudá pode estar correndo perigo, mas o medo de se envolver novamente a faz hesitar. Ainda assim, ela sente que ele precisa ouvir suas palavras. Por fim, a tensão aumenta quando Rudá é perseguido pela polícia. Desesperado, ele tenta fugir, mas sabe que está cercado. A perseguição se intensifica e ele se vê sem saída. A situação o coloca em um beco sem saída, onde suas ações passadas parecem finalmente alcançá-lo. Cada decisão que tomará a partir desse momento será crucial para seu futuro e para aqueles ao seu redor. Desde a morte trágica de Molina, que ocorreu logo na primeira fase de Mania de Você, Mércia viveu um período longo e árduo de solidão. Ela era profundamente apaixonada por ele, e a partida abrupta do amado abalou-a profundamente, deixando marcas em sua alma que ela acreditava serem impossíveis de curar. As tentativas de se envolver com outras pessoas nunca deram certo, pois nenhum novo pretendente parecia corresponder ao amor que ela um dia sentiu. Seu coração, fechado e ferido, recusava-se a se abrir para uma nova chance de felicidade. Entretanto, os dias de solidão de Mércia estão com os dias contados. Depois de muito tempo, ela finalmente encontra alguém que consegue quebrar as barreiras que ela mesma impôs. Esse alguém é Volney, um homem charmoso com uma personalidade encantadora e uma energia magnética que começa a despertar sentimentos há muito adormecidos em Mércia. Volney, irmão de criação de Diana, havia ensaiado anteriormente uma aproximação com Fátima, deixando uma pista de que havia certo interesse mútuo entre eles. A tensão entre Volney e Fátima não passou despercebida, especialmente por Robson, que já começou a desconfiar do comportamento da esposa. Robson sente ciúmes e manifesta sua insatisfação com a proximidade entre Fátima e o irmão de Diana, sem imaginar que Volney está prestes a seguir um caminho inesperado com Mércia. O encontro entre Mércia e Volney acontece de maneira casual e surpreendente, mas ambos sentem a imediata conexão. Em um dia comum, enquanto Mércia estava distraída, cuidando de alguns afazeres, ela cruza com Volney em um ambiente público. O flerte entre os dois surge de forma natural, como se as palavras e olhares entre eles dessem uma nova vida aos corações que até então se consideravam destinados à solidão.
Volney, impressionado com a presença de Mércia, demonstra interesse sincero e os dois trocam olhares que não deixam dúvidas sobre o interesse mútuo. Volney, com seu jeito confiante e um charme irresistível, faz Mércia lembrar-se de como era estar apaixonada. Alguns dias depois desse primeiro encontro casual, Volney toma coragem e convida Mércia para um jantar. Ele escolhe um lugar elegante e aconchegante, com uma atmosfera romântica. Mércia, surpreendida, aceita o convite, embora sinta um misto de insegurança e empolgação, como se estivesse revivendo as emoções que um dia acreditou serem exclusivas de seu amor por Molina. No jantar, Volney se abre com ela, compartilhando memórias e experiências de vida que, para surpresa de Mércia, parecem coincidir com as dela em vários pontos. A conversa flui e os dois descobrem afinidades que vão muito além do esperado, criando um laço de cumplicidade e confiança. O ápice do encontro chega quando Volney decide se declarar para Mércia. Ele olha em seus olhos e, com um sorriso que revela sinceridade, admite que se sente atraído e encantado por ela. Mércia, com o coração acelerado, é tomada por uma mistura de... A partir desse ponto, os encontros entre Mércia e Volney tornam-se frequentes, mas sempre discretos, longe dos olhares curiosos e das fofocas que poderiam se espalhar rapidamente. Eles se encontram em locais isolados, aproveitando a companhia um do outro e descobrindo mais sobre suas personalidades. Mércia, que sempre teve uma postura rígida e difícil de se abrir, começa a revelar um lado mais suave e vulnerável, algo que Volney aprecia e respeita. Enquanto isso, Fátima e Robson continuam envolvidos em suas próprias dinâmicas, sem suspeitar que Mércia e Volney estão se aproximando romanticamente. Fátima, sem saber do novo romance de Volney, ainda acredita que ele tem algum interesse por ela, o que acaba criando um triângulo de tensões não resolvidas entre os personagens. Já Robson, cada vez mais ciumento, não esconde seu desconforto com a presença de Volney, o que gera atritos constantes em sua relação com Fátima. Ao mesmo tempo, a escolha de Volney por Mércia, ao invés de Fátima, pode gerar uma série de conflitos e desencontros no futuro. O relacionamento secreto entre Mércia e Volney, que começou de forma casual e despretensiosa, revela um potencial explosivo para influenciar as relações ao redor deles. Mércia, sentindo-se novamente viva e apaixonada, luta para manter o romance longe dos olhos curiosos de Diana e do restante da família, sem saber até quando conseguirá sustentar essa situação sem que os outros desconfiem. Com o tempo, o relacionamento entre Mércia e Volney se torna mais intenso e eles começam a fazer planos para um futuro juntos, embora ambos estejam cientes das possíveis consequências de sua união. Mércia, determinada a viver essa nova fase, sente-se disposta a enfrentar qualquer desafio que possa surgir para manter Volney ao seu lado. À medida que o relacionamento entre Mércia e Volney aprofunda-se, eles começam a refletir sobre o futuro e enfrentam as dúvidas e medos que acompanham um amor inesperado, especialmente um que carrega tantos riscos. Ambos sabem que esse sentimento é algo precioso e raro, algo que nem Mércia acreditava mais encontrar depois da morte de Molina, e que Volney, por tanto tempo dividido entre a atração por Fátima e os dilemas familiares, nunca imaginou experimentar com tamanha intensidade. Mércia sente uma energia renovada ao lado de Volney, uma felicidade que há muito tempo não vivia. Pela primeira vez em anos, ela se vê disposta a arriscar e a enfrentar as possíveis consequências de um amor que, inevitavelmente, será alvo de olhares curiosos e julgadores. Volney, por sua vez, vê em Mércia não apenas uma nova paixão, mas uma mulher madura, forte e independente, que o compreende e o desafia de uma forma que ninguém mais o fez. Com o tempo, o relacionamento entre Mércia e Volney se torna mais intenso, e eles começam a fazer planos para um futuro juntos, embora ambos estejam cientes das possíveis consequências de sua união. Mércia,
Determinada a viver essa nova fase, sente-se disposta a enfrentar qualquer desafio que possa surgir para manter Volney ao seu lado. À medida que o relacionamento entre Mércia e Volney aprofunda-se, eles começam a refletir sobre o futuro e enfrentam as dúvidas e medos que acompanham um amor inesperado, especialmente um que carrega tantos riscos. Ambos sabem que esse sentimento é algo precioso e raro, algo que nem Mércia acreditava mais encontrar depois da morte de Molina, e que Volney, por tanto tempo dividido entre a atração por Fátima e os dilemas familiares, nunca imaginou experimentar com tamanha intensidade. Mércia sente uma energia renovada ao lado de Volney, uma felicidade que há muito tempo não vivia. Pela primeira vez em anos, ela se vê disposta a arriscar e a enfrentar as possíveis consequências de um amor que, inevitavelmente, será alvo de olhares curiosos e julgadores. Volney, por sua vez, vê em Mércia não apenas uma nova paixão, mas uma mulher madura, forte e independente, que o compreende e o desafia de uma forma que ninguém mais o fez. Moema usa Nahum para convencer Mavi a confessar à polícia que matou Molina. Determinada e incansável, ela decide que não descansará enquanto não conseguir arrancar de Mavi a confissão de seu crime, mesmo que precise manipular Nahum para isso. Ciente de que ele pode exercer a maior influência sobre o filho, Moema está pronta para qualquer artimanha, sabendo que uma confissão seria o fim de um longo período de mentiras e manipulações. Desde o início, Moema percebeu que a postura de Mavi era suspeita, e pouco a pouco ela juntou as peças que comprovam o envolvimento dele na morte de Molina. Seu plano se solidifica ao obter provas que colocam Mavi no centro do assassinato. Sabendo que Nahum é talvez o único que pode influenciar Mavi, Moema usa esse vínculo como peça-chave em sua estratégia para garantir que Mavi pague pelos seus atos. A desconfiança de Moema em relação a Mavi aumenta ainda mais com uma gravação que comprova sua participação no assassinato de Molina. Esse vídeo, obtido secretamente e mantido sob sigilo absoluto por Mércia e Luma, mostra detalhes do crime. As imagens revelam a cena em que Mavi aparece no local do assassinato em uma atitude comprometedora, praticamente confirmando o papel do vilão no crime. De posse dessa prova crucial, Moema decide que é hora de confrontar Nahum e colocar fim a essa situação que até o momento tem causado uma série de consequências devastadoras para todos os envolvidos. Moema vê no vídeo uma arma poderosa para persuadir Nahum. Ela deixa claro que caso ele não tome uma atitude drástica para resolver a questão, essas evidências serão entregues à polícia e usadas contra Mavi, o que colocaria a vida dele em risco e também de todos os envolvidos na situação. Essa ameaça indireta é uma estratégia calculada para que Nahum sinta o peso da responsabilidade de suas ações e, finalmente, pressione o filho a se entregar. Para Nahum, a situação é um verdadeiro dilema. De um lado, ele quer proteger o filho, mas de outro, não pode ignorar as provas que apontam Mavi como o responsável pela morte de Molina. Dividido entre o amor e a justiça, Nahum sente-se encurralado e percebe que, a cada dia, fica mais difícil ignorar os erros de Mavi. Para Moema, no entanto, a confissão de Mavi é mais do que uma questão de justiça, é uma questão de honra. Para ela, deixar impune o autor de um crime tão grave como o assassinato de Molina seria abrir as portas para outras tragédias, algo que ela está disposta a impedir a qualquer custo. Nahum, então, encontra-se em um ponto de ruptura, onde precisa escolher entre proteger Mavi e manter a paz dentro de sua própria família, ou convencer o filho a se entregar e assumir a responsabilidade pelos seus crimes. Ao longo dos anos, ele sempre priorizou a proteção de Mavi, mesmo que isso significasse fechar os olhos para os comportamentos suspeitos do filho. Agora, contudo, a situação é mais séria. Ele se dá conta de que, ao acobertar o filho, contribuiu para o aumento da impunidade e para que Mavi continuasse a trilhar um caminho sombrio.
Essa reflexão começa a pesar sobre ele, e a pressão constante de Moema apenas intensifica o dilema, tornando-o cada vez mais difícil de suportar. Os momentos de introspecção levam Nahum a reavaliar suas escolhas e a ponderar que, talvez, o certo a fazer seja forçar Mavi a enfrentar as consequências de suas ações. Moema, por sua vez, intensifica sua pressão, lembrando-o das implicações de sua omissão. Ela não mede esforços para que ele entenda que, ao optar pela verdade e pela justiça, estará não apenas redimindo a própria família, mas impedindo que novos inocentes sejam injustamente prejudicados pela falta de responsabilização de Mavi. Por fim, Nahum começa a perceber que essa decisão é mais complexa do que imaginava, pois envolve questões éticas e morais profundas. Ele sabe que, ao forçar o filho a confessar, estará tomando uma postura rígida, mas que representa um novo começo, uma chance de limpar o nome da família e de finalmente fazer o que é certo. Para Nahum, a escolha de seguir o caminho da justiça representa uma ruptura com tudo que acreditava até então. Ao longo dos anos, ele buscou proteger Mavi de qualquer consequência negativa, tratando-o como alguém que sempre deveria ser defendido, mesmo que isso significasse ignorar comportamentos que desafiam seus próprios princípios. Agora, porém, com a verdade prestes a ser exposta e a pressão de Moema cada vez mais intensa, ele é forçado a confrontar a realidade de que a sua complacência contribuiu para que Mavi se sentisse intocável. A proteção que ofereceu ao filho apenas fortaleceu um comportamento que resultou em uma tragédia. Moema, determinada e segura de sua missão, simboliza o papel da verdade e da justiça. Para ela, não importa o vínculo que une Nahum e Mavi. As consequências dos atos de Mavi devem ser enfrentadas, e o fato de que Rudá esteja injustamente acusado apenas alimenta sua decisão de que a confissão de Mavi não pode esperar. Ao mostrar a Nahum que o tempo está se esgotando e que o envolvimento de todos pode agravar a situação, ela o obriga a tomar uma decisão definitiva. Nahum finalmente entende que a sua inércia é o principal empecilho para a resolução de tudo. O peso de anos de silêncio e proteção ao filho parece ter sido transferido para ele de forma inescapável. A confissão de Mavi é, para Nahum, uma maneira de expurgar uma culpa que já não é apenas de Mavi, mas também dele, que falhou ao não mostrar ao filho os limites necessários. Embora a ideia de ver o filho enfrentar a justiça seja dolorosa, ele compreende que essa talvez seja a única forma de dar um futuro à própria família, agora manchada por um crime. Finalmente, Nahum decide confrontar Mavi. Ele sente que, ao fazer isso, está sacrificando parte de si mesmo, mas, ao mesmo tempo, dando um passo necessário para a verdade e para a paz. Encarar essa decisão representa, para ele, a chance de um recomeço, mesmo que isso signifique ver o filho enfrentar as consequências de seus atos. Ele espera que Mavi possa entender um dia que assumir a responsabilidade é o primeiro passo para se redimir e que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o caminho mais seguro para todos. Robson sempre foi um homem de péssimo caráter, e qualquer um que se aproxima percebe rapidamente sua natureza cruel. Fátima, cansada dos maus tratos do marido, verá sua vida mudar completamente ao descobrir um segredo perturbador dele. Tudo começa quando ela nota um comportamento estranho de Robson ao chegar em casa. Em vez das usuais críticas, ele a cumprimenta com um beijo na testa e pergunta, preocupado: "Como foi seu dia, meu amor?" Fátima, surpresa com a ternura inesperada, tenta impressioná-lo. "Hoje fui para a academia, dancei, corri com a Diana e me alimentei direitinho." Robson reage de forma incomum, com um toque quase sarcástico, e logo se afasta dizendo que precisa resolver pendências de trabalho, pedindo que Fátima não o espere acordada. Algo estava errado. Fátima sentia isso. Sua mente rapidamente vai para um pensamento de traição.
Será que ele tem outra mulher? Determinada a descobrir o que ele esconde, ela finge que dorme enquanto Robson, inquieto, perambula pela casa antes de finalmente ir para a cama, roncando alto. Fátima aproveita a chance e se levanta, silenciosa, para espiar o celular dele. Desbloqueando-o de primeira, ela vasculha os aplicativos, mas não encontra nada revelador até que vê a opção de trocar de chip. Intrigada, ela ativa o segundo chip e as mensagens se atualizam. O que Fátima encontra a deixa sem chão, mensagens sórdidas e evidências de crimes inimagináveis. Sentindo uma náusea intensa, ela precisa sair de casa para processar tudo. Fátima manda uma cópia das mensagens para o próprio celular e foge na madrugada em direção à casa de Diana, sua única amiga de confiança. Chegando lá, pálida e tremendo, Fátima é recebida por uma Diana assustada. Fátima, o que aconteceu? O Robson te machucou? Se precisar, chamamos a polícia. Preocupada, Diana oferece conforto com um copo de água com açúcar, segurando a mão de Fátima. Você sabe que pode contar comigo, não sabe? Fátima, tentando se recompor, apenas sussurra. Foi o Robson. Eu descobri algo terrível. Diana, pensando que era uma traição, pergunta. Ele está tendo um caso? Fátima, com lágrimas caindo, nega. Não, é muito pior. Diana, visivelmente mais tensa, insiste. Você está em perigo? Fátima hesita, sem saber como explicar, mas finalmente encontra força. Eu precisava contar para alguém, ou eu ia enlouquecer. Nesse momento, Hugo, marido de Diana, aparece, preocupado com a situação. Diana tenta protegê-la. Hugo, por favor, é uma conversa entre mulheres. Mas Fátima, sentindo-se um peso, tenta ir embora, só para ser detida por Diana, que insiste. Não, agora você precisa desabafar. Finalmente, Fátima decide voltar para casa antes que Robson perceba sua ausência. Entretanto, ao abrir a porta, encontra o marido sentado no sofá, esperando-a com uma expressão cínica. Saindo escondida no meio da noite, é? Foi ver o Voney? Fátima, sem paciência, o enfrenta. Robson, furioso, desdenha. Todo mundo sabe que se cuidar não é seu forte. Se algum tarado te encontrasse por aí, se bem que do jeito que você está, quem iria querer? Fátima perde a calma. Enche-se de coragem e retruca. Cala a boca! Quem você pensa que é? Robson, transtornado, levanta a mão, mas ela o desafia. Vai me bater? Mais uma para sua conta na justiça. Ele, assustado, desiste, mas a insulta novamente. Desta vez, Fátima não abaixa a cabeça e responde com dignidade. Você não terá que me olhar mais. Eu vou embora. No dia seguinte, enquanto Robson sai, Fátima corre para a casa de Diana. Me desculpe por aparecer daquele jeito ontem, mas eu precisava desabafar. Diana, agora preocupada e curiosa, pede que ela explique tudo. Fátima mostra o vídeo das mensagens, deixando Diana horrorizada. Meu Deus, isso é nojento e criminoso. Você precisa ir à polícia. As duas decidem agir. Mesmo temendo o impacto, Fátima se une a Diana, que promete apoio incondicional. Elas vão até o trabalho de Robson, onde há uma reunião importante acontecendo. Diana assegura. Hugo jamais apoiaria Robson se soubesse disso. Chegando lá, elas interrompem a reunião e Fátima, tremendo de nervoso, revela tudo. O que eu tenho a dizer é grave e afeta todos nós. Robson, pálido, tenta contê-la, mas Diana intervém. Agora todos vão saber quem você realmente é. Fátima, mostrando as provas, vê os colegas de Robson reagirem com nojo e horror. Hugo declara. Vamos levar isso às autoridades. Fátima, finalmente livre, sente o peso do alívio enquanto Robson é levado para responder por seus crimes, sem imaginar que seu poder e controle haviam terminado. Du ouvirá uma conversa comprometedora entre Mavi e Yuri, que revelará um dos segredos mais sombrios dos vilões. Tudo começa quando Michelle recebe outra carta de Cristiano. Depois de lê-la, quase desmaia e Du corre para ajudá-la.
O que tem na carta, Michele? Pergunta preocupada. Michele, com a voz trêmula, revela: Cristiano me contou algo horrível. Ele precisa sair da cadeia antes que seja tarde. Algo assustador vai acontecer lá. Du, mesmo sem saber todos os detalhes, garante: Eu te ajudo, Michele. Nem que eu tenha que vender a minha casa, vou conseguir o dinheiro para pagar um advogado. Mas o que Du não imagina é que será peça-chave para salvar Cristiano de uma maneira surpreendente. No restaurante, Mavi receberá um telefonema de Yuri e Du, sem querer, ouvirá parte da conversa. Mavi menciona Yuri e Du fica atenta pensando: Yuri, o mesmo nome do homem que destruiu a vida de Cristiano? Escondida, ela escuta Mavi dizendo: Daqui a pouco faço uma chamada de vídeo de casa para você me mostrar isso importante. Ligando os pontos, Du corre para contar a Michele. A doceira incrédula pergunta: Tem certeza do que ouviu? Du insiste: Sim, Mavi e Yuri estão juntos nesse esquema de contrabando. Michele, perturbada pela revelação, sabe que não podem ficar paradas. Elas decidem seguir Mavi para descobrir mais, sem imaginar que testemunhariam algo aterrorizante na videochamada. Michele e Du pedem a ajuda de Viola para entrar na cobertura de Mavi. Viola, relutante, cede e lhes dá a senha de acesso, mas avisa: Tomem cuidado, Mavi já cometeu crimes horríveis. Determinada, Du promete proteger Michele. Se ele ousar nos ameaçar, eu o enfrento. Enquanto isso, Mavi e seu capanga, Iber, aguardam a chamada de Yuri. Quando o vilão português finalmente aparece na tela, Michele fica pálida ao reconhecê-lo. É ele, o monstro que ferrou a vida de Cristiano. Michele começa a gravar tudo com o celular. Yuri, em tom urgente, diz: Mavi, o que vou mostrar é importante. Mavi, impaciente, responde: Mostre logo, não posso perder tempo. Quando Yuri finalmente vira a câmera, o que ele exibe na chamada é horripilante, deixando Michele e Du boquiabertas. Iber arregala os olhos e Mavi comenta: Que notícia maravilhosa! Com isso ninguém pode nos deter. Mas o alívio de Mavi dura pouco. Yuri percebe algo estranho na transmissão e alerta: Mavi, acho que tem alguém espiando atrás de você. Mavi vira-se, em choque, e vê Michele e Du correndo para se esconderem. Elas viram tudo! Grita Iber correndo atrás delas. Michele e Du se trancam em um quarto, apavoradas. Do outro lado da porta, Mavi tenta convencê-las. Por favor, só queremos conversar, não fazemos mal a ninguém. Mas Du sabe que é uma armadilha. Pensando rápido, ela pede a Michele que envie o vídeo a alguém, mas elas percebem que estão sem internet. Desesperadas, ligam para Viola, que promete ajudá-las. Viola chega a tempo e enfrenta Mavi. Deixe minhas amigas em paz. Mavi tenta intimidá-la. Isso não é da sua conta, Viola. Mas Viola não recua. Michele, Du, venham comigo. Mavi nega. Elas não saem daqui sem antes entregar a gravação. Michele, com o celular na mão, revela: Vimos tudo, Mavi. Sabemos que você e Yuri comandam algo horrível. Viola, chocada, assiste ao vídeo e exclama: Isso é monstruoso! Mavi tenta persuadi-la: Viola, se você entregar isso à polícia, minha vida acaba. Do outro lado da porta, Du percebe que Mavi e Iber estão armados. Ela implora: Fujam vocês duas, eu cuido disso. Michele e Viola se recusam, mas Du, emocionada, insiste: Vocês me ajudaram quando precisei. Agora é minha vez. Com o coração apertado, Michele e Viola fogem, mas um tiro ecoa pela cobertura. Michele entrega o celular a Viola. Vá à polícia. Eu vou voltar por Du. Viola tenta impedi-la, mas Michele corre de volta, determinada. Ao chegar, encontra Du caída no chão e Mavi rindo, achando que venceu. Michele, com raiva, pega uma barra de ferro e acerta Iber. Mavi, encurralado, ameaça: Acha que pode me enfrentar? Ele pisa no corpo de Du, mas de repente ela se levanta e o ataca. O tiro foi de raspão! Du grita e Mavi cai desmaiado.
A polícia chega prendendo os vilões. Michelle entrega as provas e Cristiano é libertado. Se você torce por Michelle e Cristiano juntos novamente, deixe um coração para o casal nos comentários. Viola, com uma ideia brilhante, sugere uma maneira de conseguir provas contra Mavi. Ela acredita que, por mais que Mavi tente se afastar de tudo, ele está profundamente envolvido. Para Viola, Beret é apenas um testa de ferro de Mavi, um lacaio que age por dinheiro e pela aprovação do chefe. Michelle propõe que Rudá poderia ajudar a descobrir algo comprometedor sobre Beret, talvez até convencê-lo a mudar de lado. Viola promete tentar, mas destaca que Rudá também está em uma situação complicada, sendo forçado a se esconder após Mavi espalhar um vídeo falso sobre ele. Viola, determinada, conversa com Rudá e descobre que ele tem uma conexão em Portugal. Uma mulher portuguesa que trabalhava com ele no restaurante e que conhece todos os segredos do lugar. Viola acredita que essa mulher poderia ajudar a expor o envolvimento de Mavi e, junto com o apoio de Santiago, eles poderiam cercar Mavi de todos os lados. Enquanto isso, Felipa consegue um advogado para Cristiano e sugere que ele faça uma delação premiada, além de ela mesma se prontificar a testemunhar contra Yuri. Esses passos dão início a uma rede de cooperação para desmontar o esquema criminoso de Mavi. Rudá pressiona Santiago a colaborar, dizendo que o esquema já está enfraquecido, pois não restou mais ninguém em Portugal para continuar as operações. Ele incentiva Santiago a fazer um acordo de delação premiada contra Mavi, prometendo que isso resultará em um acordo vantajoso. Santiago inicialmente hesita, pois só tem informações que envolvem Iberê, e não o próprio chefe. Ele explica que Iberê jamais trairia Mavi, pois sairia rico da cadeia por sua lealdade ao chefe. Rudá, no entanto, insiste. Você precisa fazer o que é certo, Santiago. Nós precisamos de você. Movido pela determinação de Rudá, Santiago decide cooperar e denunciar o esquema, mesmo sabendo que Mavi possui proteção. Entretanto, o acordo de delação de Cristiano também inclui sua deportação imediata de Portugal. Sua volta ao Brasil pode ser o golpe final que Mavi não esperava. Ao chegar, Cristiano revela em seu depoimento os detalhes de sua exploração. Fomos mandados para um restaurante de péssima categoria, tiraram nosso passaporte e nos forçaram a trabalhar em troca de pagar uma dívida. Depois, me obrigaram a cruzar a fronteira com o contrabando. Mavi é acordado pelo som estridente de batidas na porta. Confuso e ainda acreditando que é uma visita rotineira, ele se surpreende ao abrir e encontrar a Polícia Federal na entrada, armada e com um mandado em mãos. Com olhos arregalados, ele tenta manter a compostura, mas percebe que o jogo finalmente acabou. Em poucos minutos, policiais vasculham sua casa, reunindo documentos, celulares e outros materiais que servirão como provas para solidificar o caso contra ele. Mavi tenta argumentar, afirmando que há um engano, mas a polícia o ignora, lendo-lhe seus direitos antes de colocá-lo em uma viatura. Enquanto é conduzido para o centro de detenção, Mavi se vê em desespero, percebendo que todas as suas estratégias de manipulação e seus contatos influentes não são suficientes para tirá-lo dessa situação. Pela primeira vez, o pilantra se depara com a verdadeira extensão de suas ações e entende que terá que pagar por todos os crimes cometidos. Seus advogados, outrora confiantes, começam a perceber que a quantidade de provas torna impossível reverter a situação, e suas tentativas de apelar à justiça são recusadas repetidamente. No fim, Mavi é transferido para uma prisão de segurança máxima, onde passará os próximos anos.